Bom dia! Na última aula vimos que o polimorfismo paramétrico, ao menos como definido na linguagem C++, força um contrato sobre os tipos. Nesta aula, veremos como adequar a implementação de tipos definidos pelo usuário a este contrato. A fim de ilustrar os conceitos que serão vistos nesta aula, usaremos este exemplo. Pede-se que seja feita uma função que receba uma lista de valores e retorne a soma desses valores. Podemos começar o exercício garantindo o contrato da função. A gente pode, então, verificar se a lista não está vazia. Se ela estiver vazia, disparamos uma exceção. Antes de vermos o restante dessa função, uma pergunta precisa ser respondida. Trata-se de que é o tipo lista que estamos usando. C++, na verdade, possui várias estruturas de dados que podemos usar para implementar uma lista. Aqui, vamos usar um tipo chamado DEC. É só para o conhecermos mesmo. Poderíamos usar vector, por exemplo. Mas DEC possui operações bem eficientes para ler e remover o primeiro elemento. Agora precisamos implementar o resto da função. Podemos começar lendo o primeiro elemento da lista. Precisamos, é claro, implementar esse método, getFirst. Eis a implementação de getFirst. Salvamos o primeiro elemento, removemos da lista e então retornamos. E para terminar, nós iteramos sobre a lista, somando todos os elementos dela. Vamos agora analisar a pergunta que é o foco desta aula. Quais tipos podem ser T? Podemos ver que T pode ser int, por exemplo. Nesse exemplo, obteríamos o valor 6 como resposta. Mas T também pode ser do tipo double, por exemplo. T pode até ser um tipo não numérico, como string, por exemplo. Neste caso, a função sumList concatena todas as strings presentes na lista. Uma questão talvez mais interessante é o que aconteceria se T fosse o tipo S. S é somente uma struct com dois campos inteiros. Nós já sabemos que esse código não vai compilar. Notem que ele nem mesmo chega a executar. Em outras palavras, o erro do programa é descoberto em tempo de compilação. Este é um benefício de um sistema de tipagem estática. Mas, por que S não pode ser usado no lugar do template T? O fato é que T precisa ser um tipo somável, ou em outras palavras, ele precisa ter o operador mais igual, definido. Esse não é o caso da implementação de S. Mas nós podemos definir o operador mais igual para S. A definição segue neste exemplo. Note que, por padrão, este operador recebe uma referência para um objeto constante do mesmo tipo, no caso, o tipo S. E ele retorna uma referência para o próprio objeto que recebe a operação. Esta é a sintaxe padrão para declarar esse tipo de operador. Note, então, que o operador mais igual causa um efeito colateral no objeto, ele atualiza o estado do objeto. Uma vez implementado o operador mais igual, nosso programa passa a funcionar. Em outras palavras, estamos obedecendo ao contrato do template sumList. Por funcionar, eu digo que ele pode ser compilado. O contrato de um tipo define quais operações aquele tipo precisa ter para poder ser utilizado em um template. Neste exemplo, qualquer tipo que possua operação mais igual pode ser passado para o template. Isso, naturalmente, inclui os tipos int e double, como já havíamos visto. E também o tipo string. Nesse caso, o operador mais igual faz a concatenação de strings. E também o tipo S, uma vez que adicionamos o operador mais igual à sua definição. Note que se mudássemos a definição de sumList para usar o operador mais em vez de mais igual, então alguns tipos continuariam obedecendo o contrato. Por exemplo, poderíamos ainda usar sumList com int, string e double. Porém, nosso template já não vai mais funcionar com o tipo S, ainda que S possua mais igual. O fato é que S ainda não possui o operador mais definido em seu escopo. Para consertar isso, podemos, claro, definir também o operador mais para o tipo S. A definição é parecida com aquela vista para o operador mais igual.
O tipo de entrada para o operador mais continua sendo uma referência constante para o tipo S. Mas o retorno agora é diferente. Já não estamos retornando o próprio objeto, mas um objeto novo. Note que o retorno é por cópia, então uma cópia da variável res vai ser retornada. Em outras palavras, enquanto o operador mais igual muda o próprio objeto que recebe a operação, o operador mais retorna um objeto novo, sem alterar o objeto original, que é o alvo da operação. Podemos ver, de certa forma, que T é o supertipo de todos os tipos que possuem o operador mais. Nota que isso é uma analogia. Não estamos realmente criando subtipagem aqui, como seria feito via herança em C++, por exemplo. Trata-se de uma analogia. Mas, em outras palavras, qualquer tipo que saiba lidar com o operador mais pode ser passado para o template SUMList. É o princípio da substituição. Enfim, nessa aula vimos um pouco mais sobre como declarar templates e como honrar o contrato de tipos que cada template estipula. Na próxima aula veremos também que é possível declarar templates que recebem valores em vez de tipos. Até lá, podem me escrever com dúvidas e sugestões. Obrigado.